Olá, estamos na terça-feira, dia 23 de novembro de 2021, e eu venho aqui mais uma vez agradecer a sua fidelidade, a sua permanência, a sua resiliência. Você sempre volta aqui para o nosso canal José Neumann e Pinto no YouTube, né? E comenta, e aplaude, e critica. Estou aí para acompanhar a sua trajetória também, do jeito que você acompanha a minha. Hoje eu quero comentar a despedida do Lula de um périplo na Europa, em que foi recebido por grandes estadistas, querendo fazer contraponto com o Bolsonaro, que é considerado um pária por todos eles. Ao sair, o Lula deu uma entrevista para um jornal que tem uma grande credibilidade, e aí ele mostrou quem ele é. O Estadão fez um editorial, Lula em sua melhor forma. Realmente, não se pode exigir do Lula melhor forma do que a entrevista que ele deu ao país. Essa entrevista ganhou destaque no mundo inteiro, principalmente no Brasil, porque o Lula é favorito nas pesquisas para a eleição de outubro, novembro de 2022, e fez mais uma vez uma profissão de fé na ditadura. É isso aí, na ditadura. Quando lhe perguntaram a respeito de Daniel Ortega, o ditador de esquerda da Nicarágua, na América Central, ele comparou, acredite se quiser, com Angela Merkel, aquela em cujo pé o Bolsonaro pisou no G20. Angela Merkel está há 16 anos no poder, agora ninguém reclama. Agora só porque é o Ortega, aí todo mundo reclama. Não, Ortega é um ditador e você sabe disso. Olha, se o Lula pensa que alguém se deixa enganar, pensando que isso aí é a ignorância dele, ele está enganado. Porque ao contrário do Bolsonaro, que é ignorante e não ouve ninguém, o Lula é inculto, iletrado, mas engana muita gente, inclusive muitos intelectuais que dão dicas a ele. E eu duvido que alguém que o cerque não tenha consciência de que Daniel Ortega é um violentíssimo tirano nicaragüense. Um tirano de uma república de bananas autêntica, que ganha eleições assim como ele ganhou esta última, e que foi cumprimentado efusivamente pelo PT de Lula. As eleições são ganhas sem que os adversários de verdade possam concorrer. Antes dessa, ele prendeu sete opositores, né? Quando o Lula ouviu a pergunta, fez de conta que não ouviu. Essa comparação com Angela Merkel é digna das maiores pataquadas que o Bolsonaro já contou na vida. Então, quem quiser votar no Lula, se o Lula estiver realmente disponível para votar, que vote. Agora, tem que votar consciente do que fez, sabendo que engole uma lorota igual a do Bolsonaro. Aliás, eu tenho dito isso. Hoje, a grande força política do Brasil é o bolsolulismo. O Bolsonaro sonha todo dia em vencer o Lula no segundo turno para se reeleger, e o Lula sonha todo dia em esmagar o Bolsonaro. Pode ser até que os dois cheguem a ir para o segundo turno e um dos dois possa comemorar uma vitória sobre o outro. Mas é bom lembrar que nenhum nem outro morrerá depois da eleição do ponto de vista político no Brasil. O bolsonarismo veio aí para ficar depois que ocupou a presidência da República, e o Lula vem lá do passado, né? Quem duvidar que veja a presença de Friedrich Engels, o parceiro semi-alfabetizado do grande gênio filosófico Karl Marx, na prova do Enem, tá certo? Agora, o Lula não ficou nessa, não. Ele também disse que essa repressão aos movimentos de liberação de Cuba, uma ditadura comunista que reina na ilhota ali perto, no Mar do Caribe, perto dos Estados Unidos, desde 1950, desde o Ano Novo, né? De 1959, 1960, que isso acontece no mundo inteiro, há protestos no mundo inteiro, não é só em Cuba, não. E Cuba só voltará à democracia, segundo Lula, ao país, na hora que acabar o bloqueio americano. Eu também sou contra o bloqueio americano. Agora, o bloqueio americano tem nada a ver com democracia em Cuba.
O bloqueio americano prejudica o povo cubano, prejudica a ditadura cubana, mas se acabar o bloqueio americano, a democracia não volta a Cuba. Houve uma tentativa de aproximação do Barack Obama com a ditadura dos irmãos Castro, que tem agora um outro representante lá no poder, e não adiantou nada, não se democratizou coisa nenhuma. Ficou tudo por isso. Agora, o PT soltou uma nota tentando justificar Lula. Não adianta os intelectuais do PT ficarem tentando justificar Lula, porque não há como justificar besteiras, burrices desse tamanho, tá certo? Apoio ao Hugo Chávez. Bolsonaro também apoiou o Hugo Chávez. Por isso que eu digo, bolsolulismo é o mal que mais atinge o país nesse momento, e o Estadão fez um editorial muito bom, chamado Lula em sua melhor forma, que começa com essa ironia, né? É uma forma irônica, esse título é irônico, né? Até interessante porque ontem o professor Celso Laffer me telefonou para me cumprimentar por uma resenha que eu fiz do livro Desafios da Democracia, do jornalista e acadêmico da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, no qual ele escreveu um texto lá, né, de apresentação, e nós conversamos sobre um jantar que eu fui na casa dele, em que ele recebeu 2 ocupantes da cátedra Simón Bolívar, na Universidade de São Paulo, o socialista espanhol Felipe González e a acadêmica Nélida Pion, que aliás também escreve o texto de contracapa do livro do Merval, que eu resenhei no caderno, aliás, do Estadão no domingo. Se quiser ver, tá lá, é só procurar no computador que você acha. Pois é, naquele dia, o Celso e eu ficamos absolutamente pasmos de ouvir o Felipe González defendendo que o Lula era um injustiçado. Por quê? Porque são todos do mesmo time, é tudo da mesma esquerda. E então eles estão sempre defendendo um outro, e não há corrupção, são todos limpos. A Petrobras é que foi a culpada e tal. Então, o Celso comentou, inclusive, o professor Celso Laffer comentou, inclusive, isso. E eu também tive a oportunidade de ver, ainda hoje, um vídeo muito bom do Nando Moura anunciando que vai entrevistar o Sérgio Moro. Tem muita gente aqui me escrevendo, pedindo para entrevistar o Sérgio Moro. E eu estou cercando o Sérgio Moro de todos os lados para tentar obter uma entrevista dele. E ele tem escapado, mas parece que ele já marcou com o Nando e vai ser uma entrevista que eu certamente verei com muito gosto, com muito grado, né? Bom grado. O Nando falou a respeito do desmonte dessa tentativa de assassinato da reputação do Moro pelos bolsonaristas e pelo PT, dizendo, os bolsonaristas dizem que o Moro é abortista porque defendeu o aborto, que o Moro é anticristo é o Bolsonaro, que o Moro é comunista. Enquanto isso, os petistas dizem que o Moro é um empregadinho da CIA, fez um serviço para os americanos ao condenar e prender o Lula. E o Nando Moura demoliu isso tudo e agora promete trazer o Moro para dar entrevista. Eu também prometo, vou trazer o Moro. Também já conversei com o Afonso Celso Pastore, que é o assessor do programa do governo dele de economia, e vou entrevistá-lo. Assim que ele desocupar mais um pouco, tiver um tempinho aí para nós vamos entrevistá-lo, né? Pois bem, meus amigos, e eu quero, inclusive, conversar com ele sobre esse massacre no Salgueiro, no Complexo de Salgueiro, em São Gonçalo, no Grande Rio, né? É uma infâmia, é uma coisa... eu já falei ontem que o tiro na cabecinha, mas é uma coisa pior. A Polícia do Rio desafia o Supremo Tribunal Federal, que proibiu esse tipo de operação, e eles continuam matando adoidado. E eles passaram por cima do Supremo, e ainda da forma mais desumana possível. Eles não recolheram, não permitiram que os corpos fossem usados em perícias, não recolheram os corpos dos 8 mortos, chegou-se a se falar em 10, mas foram 8, dos quais, até recentemente, só 7 foram identificados, nem todos tinham ficha criminal. A irmã de um eletricista trabalhador disse que ele se rendeu, levantou as mãos para o alto e foi fuzilado covardemente. A Polícia do Rio é corrupta, covarde e bolsonarista.
ou seja, reúne três defeitos fundamentais. O Witzel elegeu-se apoiando e sendo apoiado por Bolsonaro. Caiu porque lançou a própria candidatura à presidência, o Bolsonaro não permite competidores no seu time. E foi substituído por um bolsonarista de carteirinha, o Cláudio Castro, que obedece nem ao Jair, né? Obedece ao filho mais velho do Bolsonaro, ao primogênito, o senador Flávio Bolsonaro, acusado pelo Ministério Público do Rio de cometer crimes de peculato, que é uso de dinheiro público para fins pessoais, organização criminosa e muitos outros. São 4 crimes, que agora eu não anotei aqui, não me lembro, mas são 4 crimes, 4. O STF está sendo desmoralizado com operações desse tipo, porque o STF não tem como agir contra a Polícia do Rio, que é uma polícia que serve aos interesses pessoais partidários do clã Bolsonaro. E agora entrou nesse serviço o senhor Alexandre de Moraes, que é considerado um inimigo do Bolsonaro, e que, apelando para a Constituição, impediu que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid quebrasse o sigilo telefônico e telemático do presidente Bolsonaro. Também no mesmo dia, a ministra Rosa Weber, colega de Alexandre de Moraes, pelo menos manteve, por mais 45 dias de prorrogação, o inquérito sobre prevaricação, provado na televisão, os irmãos Miranda, bolsonaristas, o deputado federal Luiz Miranda e o burocrata do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, que comprovaram que há corrupção, sim, na compra de vacinas, uma corrupção sinistra, mortal, que levou muitos brasileiros à morte, e houve prevaricação, porque o Bolsonaro foi avisado disso e nada mandou fazer, apesar de ter dito que mandou o general Pazuello investigar, e ele disse que não havia nada, e ele se deu por contente numa investigação de 24 horas, um recorde do livro Guinness, né? Eu, aproveitando aqui o fato de que o relator do Auxílio Brasil na Câmara, deputado Marcelo Aro, do PP de Minas, mandou reajustar a esmola lá que o Bolsonaro está dando para o povo no lugar da Bolsa Família, com a inflação. Depois do Bolsonaro, quer dizer, mesmo que o Bolsonaro não se reeleja em 22, vai ser mantido e vai ser reajustado, no mínimo, pela inflação. E eu tenho a oferecer a você ainda a aula magna da entrevista, desde sábado está no canal José Neumann e Pinto no YouTube e no blog do Neumann, no portal do Estadão, do ex-reitor da Universidade de Brasília e ex-governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, que diz que a fome é um problema estrutural. Não adianta matar a fome no dia com esse tipo de auxílios se não der ao brasileiro pobre, desempregado e faminto a esperança de ter comida no ano que vem. Bom, nós já falamos aqui do Enem, que também o professor Cristóvão Buarque criticou, e eu queria lembrar mais uma vez que o meu amigo Zé Ramalho, meu parceiro, lançou em 1979 uma música parodiando o romance de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. A música chama-se Admirável Gado Novo, ela é de 1979 e voltou a ser sucesso em 1997, porque foi incluída na trilha sonora da telenovela O Rei do Gado, do meu querido amigo também, parceiro, Benedito Rui Barbosa. Fez muito sucesso e agora voltou a ser citada no Enem. E eu acho uma graça, né, porque parece que o pessoal do Bolsonaro não prestou atenção na relação com aquilo que os seus adversários chamam de gado, aquele pessoal que vai lá para a porta do Palácio da Alvorada puxar o saco dele. É claro que o Zé Ramalho não teve essa pretensão. Em 1979, no segundo LP dele, A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, em 1979, já faz um tempão, né? Bolsonaro naquele tempo ainda nem tinha tentado praticar seus atentados terroristas, né?
Pois bem, meus amigos, eu quero, antes de terminar, lembrar mais uma vez aqui o excepcional Dois Dedos de Prosa que está no ar desde domingo, no canal José Neumann Pinto, aqui onde você me vê, também no blog do Neumann, no portal do Estadão, com o antropólogo baiano Antônio Risério, autor de uma obra-prima da antropologia, que é A História Secreta da Escravidão Negra no Brasil, num livro lançado pela Top Books, o mesmo que editou meu livro O Que Sei de Lula, chamado As Sinhás Pretas da Bahia, Suas Escravas, Suas Joias. Se você não viu ainda, veja, não perca, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, só a verdade salvará as nossas vidas.